E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu espero que vocês estejam bem, apesar do ano de 2020. Aliás, eu falei um pouco sobre isso, sobre chorar no vídeo passado. Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiu, dá uma conferida. Tá um vídeo bem pessoal, um vídeo bem do coração mesmo. Ele tá aqui na descrição deste vídeo ou tá passando no cardzinho aqui em cima. Vamos responder mais algumas perguntas da galera. Afinal, esse é o BTS que vocês perguntam lá no meu Instagram. Eu respondo aqui no YouTube. E a primeira pergunta do BTS dessa semana, ou de hoje, né, eu tenho soltado uns 3 por dia, é: o que acha da consagração de obreiros com óleo? Realmente, quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, derramaram óleo sobre a minha cabeça, inclusive chegou a manchar o meu paletó. Não há amparo neotestamentário para essa prática, que é a mesma coisa que eu dizer, não há amparo bíblico para essa prática. Por quê? A unção com óleo, ela pertence a práticas do Antigo Testamento, e no Novo Testamento a unção com óleo é feita somente para os enfermos. Somente os enfermos recebem a unção com óleo. No Antigo Testamento você tem uma série de métodos, de ocasiões em que se unge a cabeça, barba, enfim, tá? No rosto, na cabeça, nos pés. Então tem uma série de locais, né? Então tem a unção dos reis, a unção dos sacerdotes, a unção de profetas. Então a gente tem esse tipo de unção ministerial no Antigo Testamento, né? Os reis, os profetas, os sacerdotes e por aí vai. Agora, no Novo Testamento, como é que era feita a ordenação ao ministério no Novo Testamento? Imposição de mãos. É o que a gente encontra no Novo Testamento. No Novo Testamento, que é o que embasa em primeiro lugar a nossa prática de fé, é a imposição de mãos. O óleo é utilizado somente para ungir doentes, ok? Então assim, igrejas que ficam derramando óleo sobre a cabeça dos ordenados ao ministério estão errando na sua interpretação bíblica, gente. A verdade é essa. Não chegue agora no seu pastor dizendo, viu, você tá errado. Não, vai com calma, pequeno gafanhoto. Aliás, nem fala nada, sabe? Se um dia você for ordenado ao ministério nessa igreja, questione. Eu, na verdade, quando eu fui ungido ao ministério pastoral, eu fiquei me perguntando sobre o óleo. Eu falei, caraca, sabe esse negócio de óleo? Que eu até então não tinha me questionado sobre isso. Aliás, é assim que muitas práticas na igreja evangélica estão há décadas acontecendo. Por quê? Porque às vezes a galera não se questiona. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e ao pesquisar eu percebi que não há derramamento de óleo para unção ao ministério pastoral, ao ministério diaconal, presbiteral, qualquer tipo de ministério no Novo Testamento. A imposição de mãos. A imposição de mãos dos presbíteros representa a mão de Deus, e por isso que tem essa prática no Novo Testamento. Então, ungir com óleo para qualquer cargo. Aliás, outro problema com óleo também que eu vejo nas igrejas, que é uma prática tomada do Antigo Testamento sem considerar o Novo, e isso é um erro hermenêutico, você ungir coisas, né? Igual um amigo meu vendia óleo, né? Ele vendia óleo para ungir doente nas igrejas. Aí o cara foi ungir o carro, manchou o carro, pegou sol, manchou o carro, foi lá reclamar com o meu amigo que o óleo... Aí meu amigo, tá na embalagem que é para ungir automóvel? Não, né? Isso aí tu reclama lá com o teu pastor que ensinou essa prática que não tem nada a ver. Então assim, gente, tem que tomar muito cuidado. É que nós somos muito materialistas, né? Parece que a gente tem que botar um óleozinho aqui no umbral, a gente tem que botar aqui na casa, pra, sabe, por causa dos demônios. A gente é muito... Pô, mano, em nome de Jesus, sai Satanás, tem que ser suficiente, poxa. Próxima pergunta. Interpretar a Bíblia seguindo uma dogmática não é como a teologia católica em relação ao magistério? Bem, vamos lá, por partes. Primeiro a gente tem que entender a diferença entre o protestante e o católico. Para o protestante, a Bíblia está acima da igreja. Para o católico, a igreja está acima da Bíblia. Protestante, a Bíblia, a igreja. Católico, a Bíblia, a igreja. A igreja que define como nós temos que ler a Bíblia. Então, nós protestantes acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e que a Bíblia está acima da igreja. Entretanto, nós entendemos que ninguém lê a Bíblia no vácuo, ninguém lê a Bíblia sozinho. Nós precisamos de uma tradição que nos ajude a ler a Bíblia. Então assim, é claro que ler com uma dogmática, não preciso ler a Bíblia com uma dogmática. Agora é claro que os movimentos teológicos vão gerando as suas dogmáticas e todo mundo se aproxima da Bíblia já com algum pré-dogma, por assim dizer. Eu, como arminiano,
arminiano, eu já leio a Bíblia com olhares arminianos muitas vezes. Eu, como pentecostal, leio com olhares pentecostais. Assim o reformado, assim o anglicano e por aí vai. Então, é meio que inevitável. Você tem que ouvir o BTcast sobre pentecostalismo e racionalismo, tá? Ouve esse BTcast, que é o da semana retrasada, que ele é fantástico. Mas, grosso modo, não existe uma exegese totalmente pura, galera. Não existe uma exegese totalmente pura. A gente pode chegar ao máximo na intenção do autor e ao máximo nos despir das nossas convenções, dos nossos credos, para tentar de forma mais pura interpretar o texto bíblico, mas isso é quase impossível hoje em dia. Então, a nossa diferença é que a Igreja Católica, ela não se permite questionar em última análise, né? Então, o que o Vaticano disse e fez e elaborou ao longo dos anos, demora demais para ser mudado, né? Claro que a Igreja Católica já sofreu pequenas mudanças teológicas ao longo do seu tempo, mas foram pequenas, né? Porque a mudança na doutrina católica é todo um aparato bem gigante. Já no protestantismo há uma fluidez, entende? Então há uma fluidez, tanto que pipoca tudo quanto é igreja protestante por aí, porque o cara discorda do outro cara lá, e aí, não, mano, eu não quero batizar assim de cabeça para baixo, não. Eu vou batizar de lado. E aí vai lá e abre a igreja daqueles que batizam de lado. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque mostra que a gente tem o quê? Não, eu entendo a Bíblia desse jeito, eu sou amparado também na tradição para entender desse jeito, e esse jeito é o que eu entendo correto. Isso explica o porquê que há tantas denominações e tantas variáveis teológicas. Agora, nós temos um núcleo duro, nós temos uma verdade central, verdades centrais, né? As verdades do credo apostólico, e essas nos unem, e essas a gente defende com unhas e dentes, beleza? Deu para entender mais ou menos? Tem um BTcast que eu gravei com o Igor sobre a tradição cristã, é um BTcast Vida Nova, é de uns 2 meses atrás, que a gente fala sobre verdades do cristianismo e tal, e é bem legal. Joga aí Igor Miguel Bibotal, que você vai ver o podcast, é com base no livro do Greg Allison, ficou bem legal. Próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre teísmo aberto? Então, gente, eu não tenho como definir teísmo aberto aqui agora para vocês, porque é mais complexo do que a gente imagina. Agora, o teísmo aberto, se eu entendo o que é o teísmo aberto, e pode me corrigir nos comentários, mas é aquela ideia de que, de alguma forma, Deus, ele se limitou a não conhecer o futuro por amor à sua criatura. Então, é um Deus que vai construindo a história junto com a gente. Então, Deus escolheu não saber o futuro e vai vivendo a história junto com a gente. Então, Deus não sabia do 11 de setembro, do tsunami na Indonésia. Quando acontece uma tragédia, Deus está vivendo essa tragédia junto com a gente. Então, ele é um argumento... Gente, tô sendo bem simplista aqui, você que manja um pouco mais, por favor, coloca aí nos comentários que eu até destaco o seu comentário. Mas, grosso modo, eu também não tô falando besteira, certo? Então, assim, o problema do teísmo aberto é que ele quer tentar resolver o problema do mal. E a gente não consegue resolver o problema do mal, gente. A verdade é essa. A gente tem que... É muito difícil a gente falar do problema do mal, porque tem um BTcast com o Jonas Madureira sobre isso que tá maravilhoso. Coloca aí o problema do mal, Jonas Madureira, Bibotalk no Google, você vai achar, tá muito bom o bate-papo lá. Mas grosso modo, é a pedra no sapato dos teólogos, a gente tem dificuldades, mas é o seguinte, a gente entende que Deus é soberano, conhece todas as coisas. E por que que o mal acontece? Porque Deus permite, entende? Por se Deus permite, ele então não é bom. Quem disse que ele não é bom? Por quê? Por que que ele permite que a gente sofra as consequências dos nossos próprios atos? Então Deus não é mal porque permite isso, ok? Deus inclusive é muito bom e não nos entrega totalmente a nós mesmos, ao ponto de ter enviado o seu filho. E se tem um Deus que sabe o que é sofrimento, é o nosso Deus, que sofreu a maldade humana na cruz. Então, grosso modo, o teísmo aberto, ele tenta humanizar Deus demais. Ele humaniza porque é um Deus que, tá aqui e tá segurando as pontas com a gente também. Então, grosso modo, o teísmo aberto, ele é complicado por conta disso. Sabe, o futuro ainda tá aberto, tá em construção. E eu tenho muita dificuldade de acreditar num Deus que pode ser pego de surpresa e, meu Deus, poxa, olha aí, não tava esperando agora Adão e Eva comerem do fruto proibido. Isso é muito complicado. É isso, gente. Amanhã eu volto para responder a pergunta: teologia da confissão. Quem deve saber dos meus pecados? Vai ser demais. Não perca nenhum vídeo aqui do nosso canal. Se inscreva e volte amanhã porque tem mais. Valeu.